Conta pra gente detalhes dessa reportagem especial que já está no ar, né? Já está no ar, os assinantes podem conferir no Povo Mais, e é isso aí. O Alexandre de Moraes inaugurou aí uma nova era da política internacional, né? Foi o primeiro magistrado de uma Suprema Corte democrática a ser incluído na Lei Magnitsky, que é um ato que é sancionado pelo presidente dos Estados Unidos, e ele se junta aí a ditadores, a figuras de altos escalões de governos de países antidemocráticos e até a pessoas do crime organizado, como do PCC aqui no Brasil, a facção criminosa. Então, é bem nítido, assim, em que espectro, né, o governo dos Estados Unidos está classificando o Alexandre de Moraes. E aí, o Wanderson e o Ayuri, da Central de Dados do Povo Mais, fizeram esse levantamento a partir de dados públicos dos Estados Unidos. Inclusive, a gente nem sabe até quando vamos ter acesso a esse tipo de dado, né? A gente conseguiu... É um site mantido pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, onde eles classificam aí algumas políticas em relação a países estrangeiros. Uma investigação grande aí para chegar. E a gente teve que pegar esses documentos, traduzi-los, classificá-los, né? E isso a Central de Dados do Povo Mais já trabalha com isso já tem um tempo. E chegou nesse perfil de pessoa, né, enquadrada dentro dessa lei. Aqui a gente tem um gráfico para ver entre o governo Donald Trump e o governo Joe Biden, né, quantas pessoas foram classificadas dentro dessa lei. Essa quantidade toda, eu não sabia não, gente. Exatamente. Então, tem crescido, né? Você vê aqui que desde 106 em 2020 com o Trump. Exatamente. Então, ele já tinha essa política um pouco mais ofensiva, né, com relação a esses inimigos públicos, vamos dizer assim, que eles declaram no estrangeiro. Durante o governo Biden, que são essas barrinhas em azul aqui, você pode ver que diminuiu bastante. Em 2025, esse ano que nem terminou ainda, voltou a crescer já. 77, estamos aqui começando hoje, dia 1º de agosto. Então é capaz dele quebrar o recorde dele aí de 106. A gente já viu em outras decisões, como por exemplo nos decretos presidenciais, que o Trump já excedeu os presidentes dos últimos 50 anos. É mesmo? Então, certamente isso daqui vai aumentar ainda mais. E aí aqui, quais são os recortes aqui por gênero? A gente recortou por gênero, então 91,98%, virtualmente 92% dos enquadrados nessa lei são homens. Reflete inclusive a presença feminina nos altos escalões de governo e nessas organizações. A gente tem também... Aqui um pouquinho mais para baixo. Os países, né, que mais têm funcionários públicos ou ex-governantes enquadrados nessa lei. Em primeiro lugar está a Arábia Saudita, com 18 pessoas. Em seguida vem a China, a Sérvia, a Uganda, o Zimbábue, e aí Cuba, Guatemala, Iraque, Mianmar e Bulgária. E Moraes é o primeiro do Brasil, né? E o Brasil inaugurando com o Alexandre de Moraes, e também o primeiro país com a democracia estabelecida, né? Então, a gente não tinha ainda nenhum funcionário de alto escalão, nenhum servidor público de um país perfeitamente democrático. Os crimes acusados de quem está enquadrado na Lei Magnitsky começam com corrupção, com 64 dos enquadrados nessa lei, indiciados, digamos assim, assassinato e violência 51%, violação de direitos 39%, outras atividades ilícitas 29% e abuso de poder. E aí nessas atividades ilícitas aqui, onde a gente consegue enquadrar, por exemplo, o PCC e outras organizações criminosas, né, que estão aí com atos ilícitos de tráfico de drogas internacional, tráfico de pessoas e outras crimes. Perfil institucional dos sancionados, alguns dos principais nomes da lista Magnitsky, né? Aí, russos, né? Mianmar, Israel. Não, ele é de Israel, mas estava na República Democrática do Congo. Agindo, exatamente. Ele era funcionário do governo do Congo. Certo. Aí você tem aqui o Moraes, na verdade, ele não seria o primeiro brasileiro, mas seria o primeiro funcionário público, né? A primeira figura pública. Quem é o primeiro brasileiro? A gente tem justamente os 22 integrantes associados ao PCC. Ah, tá certo. Então, para você ver justamente em que espectro, né, que colocam eles. E aí as pessoas que estão enquadradas na Lei Magnitsky, elas têm algumas restrições, como, por exemplo, bloqueio de bens e ativos nos Estados Unidos, proibição de transações bancárias com cidadãos de empresas americanas, impedimento de entrada, questão de investimentos. O ministro já esclareceu que não possui, né, investimentos no exterior, que isso não vai afetar.
aqui que você estava falando, que ele aparece mesmo ali. Exatamente. Em resumo, uma reportagem de muito fôlego, né, Matheus? Muito bacana. Agora, só para assinante, para quem é assinante do Povo. Eu queria até lembrar que a gente está com outra reportagem também no Povo Mais, Sardão, que saiu, porque hoje, 1º de agosto, é o dia de sobrecarga da terra aqui para o Brasil. Sobrecarga da terra. O que isso quer dizer? Que todos os recursos naturais que foram utilizados pelo povo brasileiro, eles só podem ser repostos até aqui. Daqui para frente, o país não tem mais condições de regenerar recursos naturais para repor o que a gente já gastou. Então, a reportagem é bem interessante porque ela diz que se o país fosse um cheque especial... Se o país fosse uma conta bancária, em termos de natureza... estava no cheque especial. Estava no cheque especial. Cobrando juros. Cobrando juros. E juros